Então hoje é Tito capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Mas antes de ler, eu quero dar uma olhada aqui nesse slide que eu vou explicar. A série de Tito, o foco da carta de Tito que nós estamos trabalhando, é que Deus está formando uma igreja que crê na verdade, vive o Evangelho e reflete Cristo ao mundo. E aí, Paulo escreve essa carta a Tito, que está em Creta, na cidade de Creta. E Paulo vai dizer para ele organizar essa igreja. O versículo-chave da carta de Tito é o capítulo 1, versículo 5, que nós já discorremos. Se você quiser dar uma lida e observar, é só para você estar por dentro do assunto. E eu já preguei o primeiro sermão, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Deus planeja a igreja. Eu coloquei em palavras mais simples aqui. E no segundo sermão, Deus fortalece a igreja, do versículo 5 ao 9. E hoje, Deus protege a igreja, do versículo 10 ao 16. Então está em Tito, capítulo 1. Certo? Então agora sim, nós vamos para o tema da mensagem de hoje. Como Deus protege a sua igreja. Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 16. A palavra do Senhor nos diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida, essa palavra que é a tua palavra, e a tua palavra sempre tem algo para nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, ilumina os olhos dos nossos corações, nos dá entendimento espiritual, nos dê, ó Pai, entendimento da sua verdade. Espírito Santo de Deus, quebrando o nosso coração, repreende tudo que não provém do Senhor, todo bloqueio, toda barreira, tudo que não te agrada em nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que quer nos afastar da tua presença, tudo aquilo que quer impedir, ó Deus, que compreendamos a tua verdade. Senhor, toda barreira espiritual, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Ouvir a sua palavra, a sua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos os últimos dias, como já dizia Paulo. E esses últimos dias, eles começaram desde a morte e ressurreição de Jesus. Desde a ascensão de Cristo aos céus, nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. E nesses últimos tempos, últimos dias, a Bíblia já nos profetizou que haveria falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas,
falsos pastores. E hoje nós estamos vendo isso cada vez mais perto de nós. É certo que, por causa das redes sociais, isso está cada vez mais pertinho da gente. E aí, meus irmãos, o que é o problema? Um dos grandes problemas da atualidade. As pessoas supervalorizam o discurso. Qualquer pessoa que fala bem, qualquer pessoa que fala bonito, qualquer pessoa que tem destreza, que saiba lidar com o público, é bem ouvido, é admirado. E às vezes o conteúdo dessa pessoa não é analisado, não é levado em conta. E isso é um grande perigo. Esse é um grande perigo. Nós vivemos na época onde a teologia coach tem ganhado grandes áreas da sociedade, a teologia da prosperidade, em outras palavras, promessas de riqueza na terra, promessa de felicidade emocional na terra, coisas que a Bíblia mesmo não prometeu. Mas nós vivemos nesse tempo. Um tempo onde as pessoas abrem a Bíblia e pregam o que querem, mas simplesmente falam bonito. E as pessoas não param para analisar o que esses pregadores pregam. Não param para analisar se de fato esse discurso bonito provém das Escrituras. E aí, meus irmãos, o problema é que um discurso bonito pode muitas vezes esconder um coração enganoso e uma doutrina falsa, um ensino falso. Se nós pararmos para pensar os perigos da igreja da atualidade, a igreja hoje enfrenta várias distorções doutrinárias. Por exemplo, o legalismo, que são regras humanas substituindo a Bíblia, substituindo a graça de Jesus. O ascetismo, que é uma espiritualidade baseada em proibições. Não toque isso, não coma isso, não faça isso, é um asceticismo. O liberalismo teológico, que é uma relativização da verdade bíblica. Um evangelho diluído, só amor, só bênçãos, sem arrependimento. Outros criam fábulas modernas, historinhas para as pessoas ouvirem, que se tornam, na verdade, especulações, teorias, e até mesmo, entre aspas, revelações fora das Escrituras, revelações que muitas vezes não se confirmam na palavra de Deus. Temos visto distorções nas lideranças, autoritarismo, líderes que controlam e dominam. Temos visto personalismo, igreja centrada no líder, não em Cristo Jesus. Ou até mesmo busca por poder, é um ministério baseado no status. Uma mercantilização da fé, muitos que fazem do evangelho como um meio de lucro para suas vidas. Temos visto também distorções de motivação pessoal, ganância espiritual, evangelho da prosperidade, interesse pessoal acima do reino de Deus, uso da fé para benefício próprio, distorções do coração, como, por exemplo, uma hipocrisia espiritual, fala uma coisa e vive outra, uma fé superficial, uma falta de arrependimento real, verdadeiro, uma mente cauterizada, nada entra, nada sai, um orgulho espiritual. Esses são alguns dos perigos que nós vemos que a igreja enfrenta hoje. Temos também distorções culturais, como, por exemplo, uma igreja mundanizada, muitas vezes, uma adaptação ao pecado cultural, uma perda da identidade cristã dentro da própria igreja, um cristianismo moldado pela sociedade e não pelas Escrituras. Temos visto distrações até mesmo espirituais, uma cultura inútil, gospel, que muitas vezes não tem nada das Escrituras, uma busca por experiências e sensacionalismo.
mas não pautado na palavra de Deus, curiosidade sem edificação, foco secundário e abandono do essencial. Só para simplificar o que eu disse agora no final, tem algumas pessoas que às vezes eu tento ajudar, que especulam muitas, fazem muitas perguntas da Bíblia, e eu mando textos, eu faço respostas, e respondo um monte de coisa, falo, leia isso, leia aquilo outro, e às vezes aquela pessoa não lê nada daquilo. Às vezes quer só especular um assunto, quer apenas por curiosidade conversar sobre aquele assunto, mas não quer a profundidade daquilo, não quer entender o porquê daquilo. As pessoas vivem nesse tempo e é isso que muitos têm oferecido por aí. Minha intenção aqui, de forma alguma, é falar mal de nenhuma igreja. Em nenhum momento, minha intenção é essa. Mas eu quero convidar vocês a nós olharmos para esse texto e fazermos uma leitura séria do nosso contexto atual, da nossa época, diante da nossa igreja, como nós muitas vezes estamos enfrentando esses perigos na internet, na rua, numa conversa com amigos, com parentes, e às vezes nós não temos a resposta certa para essas pessoas, quando deveríamos ter. Nós deveríamos ter a resposta certa para essas pessoas. Meus irmãos, nós já vimos que Deus fortalece a sua igreja no sermão anterior de Tito. Hoje nós veremos que Deus protege a sua igreja. Protege de quê? Se você observar no versículo 10, só no início do versículo diz, porque existem muitos. Aqui vai deixar bem claro, Paulo vai ser muito realista, que existem muitos perigos rondando a igreja. Portanto, o perigo não é raro como a gente pensa, o perigo é constante. E aí surge a pergunta, como Deus protege a sua igreja em meio a tantos erros, em meio a tantos enganos? Lembrando sempre que o assunto mais tratado no Novo Testamento é sobre os falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas e falsos pastores. E a vantagem de nós pregarmos expositivamente, como nós estamos fazendo aqui na igreja, é que nós não podemos escolher os textos que nós vamos pregar. Nós teremos que passar por todos os textos que a Bíblia nos propõe. E esse é um dos textos que requer a nossa atenção nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero destacar aí do versículo 10 ao 11, que Deus protege a sua igreja confrontando o erro. Confrontando o erro. Versículo 10 e 11. Paulo vai dizer, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Quem são esses homens? Eles são insubordinados, ou seja, eles não se submetem à autoridade. Eles são pauradores, ou seja, eles são faladores vazios, inúteis. Falam muito, mas não edificam. Já viu aquelas pessoas que falam, mas perdem o seu tempo com especulações e não evangelizam, não pregam o evangelho, não apresentam as boas novas, não falam de fato de Jesus Cristo, mas apenas especulações? O texto vai dizer que eles são enganadores, eles distorcem a verdade. Esses são os homens que o texto está dizendo. E qual que é o perigo disso? Eles estão pervertendo casas inteiras. Ou seja, famílias estão sendo afetadas. A fé das pessoas são corrompidas. Muitas igrejas são enfraquecidas pelo falso ensino dessas pessoas. E Paulo vai dizer aqui algo muito forte. Vai dizer algo muito forte. Vai dizer, é preciso fazê-los calar.
é preciso fazê-los calar. Meus irmãos, Paulo leva muito a sério a igreja do Senhor. E ele vê o falso ensino no meio da igreja. E nós, às vezes, damos de ombro diante disso. Mas isso é algo muito sério. É preciso fazê-los calar. Meus irmãos, é como aquela ilustração, quando o médico identifica uma infecção grave no paciente. Ele não ignora aquela infecção. Ele quer agir, ele quer tomar medidas para paralisar, para parar aquela infecção, para tratar aquela infecção antes que ela se espalhe. Assim é o erro, é o falso ensino na igreja. Nós precisamos exortar, nós precisamos estimular os nossos irmãos na verdadeira doutrina, no ensino da palavra do Senhor. Essa pessoa precisa ser confrontada antes que esse ensino se espalhe por meio da igreja, no meio da igreja. A igreja não pode ser ingênua. Nós não podemos achar que só porque está falando de Deus tudo é bom, porque às vezes está falando mentiras. Quem falou muito bem de Deus, mas interpretou muito mal, foi o próprio Satanás, lá no Jardim do Éden. Deus falou e ele foi e deturpou a palavra de Deus. E ele fez a mesma coisa no deserto. Ele citou os textos bíblicos, mas ele trouxe uma interpretação errada. Ele falou corretamente os textos bíblicos a Jesus, mas ele trouxe uma interpretação errada. Aquilo, para qualquer um de nós, poderia trazer uma confusão teológica. Mas Jesus venceu Satanás ali, trazendo a interpretação correta, o ensino correto. Meus irmãos, como é importante nós nos atermos ao estudo da palavra. Como é importante nós fugirmos do erro, do engano, dos falsos ensinos. E a pergunta que eu te faço é: será que você tem discernimento para identificar o erro? Ou você está ouvindo qualquer voz sem examinar a luz da palavra de Deus? Será que você consegue discernir o erro numa pregação? Isso é importante para a sua vida. Isso é importante para a sua vida espiritual. Eu destaquei uma frase aqui para nossa breve reflexão. Onde a verdade de Deus não é defendida, ela logo é abandonada. João Calvino disse isso. E ele diz que o cristão, quando ele vê a verdade ser atacada, é como se fosse um cão bravo ao ver o seu dono ser atacado. O cristão defende a verdade. O cristão defende a verdade. A verdade precisa, sim, ser defendida. Porque se ela não for defendida, ela logo é abandonada. É exatamente o que aconteceu na Europa. Igrejas fecharam, igrejas enormes, o berço do evangelho, de grandes avivamentos nos séculos anteriores. Hoje, muitas igrejas se fecharam. Há pouquíssimos cristãos. O islamismo cresce a cada dia porque não defenderam o evangelho como deveriam. Onde a verdade de Deus não é defendida, ela logo é abandonada. O estudo bíblico é importante, sim. O estudo da escola dominical na nossa igreja é importantíssimo. O estudo na quinta-feira aqui para nós é importantíssimo. Assim como a oração na terça-feira. Como esses trabalhos são importantes na vida e na organização da nossa igreja, que nós tanto almejamos. Meus irmãos, em segundo lugar, para nós aqui, Deus protege a igreja preservando a verdade. Deus vai proteger a sua igreja. Certamente a igreja não vai acabar. E quando eu falo a igreja, não é a igreja física, as paredes. A igreja de Deus no mundo, ela não vai acabar. Deus vai proteger ela. Deus vai guardar, como nós cantamos aqui. Mas do versículo 12 ao 14, nós vamos ver que Deus protege essa igreja, preservando a verdade.
vai dizer assim, do versículo 12 ao 14. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Meus irmãos, aqui Paulo vai na raiz do problema. O que está acontecendo aqui? Estes homens, eles estavam contando fábulas. Que fábulas eram essas? Eram histórias religiosas sem base nas escrituras. Eram aquelas interpretações, alucinações das mentes judaicas, aquelas até parecidas com aquelas que Jesus combateu no seu tempo, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Estava embasado nas tradições e não nas escrituras. Fábulas judaicas, mandamentos humanos, mandamentos de homens, regras criadas por homens, regras que não edificam ninguém, regras que você deveria fazer talvez para si mesmo e nunca para o outro, porque não é bíblico. Se você quer viver uma vida mais ascética, uma vida mais isolada, como os monges viviam, mais isolada do mundo, afastada, né, ir para uma montanha e se isolar do mundo e de tudo, faça, mas não diga que todas as pessoas têm que viver dessa forma, porque isso não é bíblico. Isso não é uma regra. O problema, muitas vezes, é que as pessoas pegam um texto nas escrituras e não fazem um entendimento do gênero literário do texto que está lendo. O que significa isso? Esse texto, ele é poético, ele é histórico, ele é profético, ou ele o que ele é? O que ele significa? Eu preciso entender. Por exemplo, Atos é um livro histórico. Muitos de nós querem fazer do livro de Atos um padrão para os dias de hoje. Dessa forma, cria-se heresias, ou então se todos nós ficamos frustrados, porque nós queremos repetir aquilo que Deus fez lá no livro de Atos. É claro que Deus pode repetir tudo aquilo. Deus é Deus, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Mas Ele não disse em momento nenhum que Ele faria exatamente aquilo de novo. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender as Escrituras. Cada coisa em seu devido lugar. Um texto profético é um texto profético. Um texto histórico é um texto histórico. Um texto narrativo é um texto narrativo. E aí tem pessoas fazendo doutrinas em textos poéticos, cantares, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. E tem pessoas alegorizando Gênesis, que é, de fato, um livro histórico. E quando se alegoriza Gênesis, todo o resto da Bíblia pode ser rasgado. Porque se Gênesis foi alegorizado, então não existe pecado. Se Adão e Eva não existiram de fato, então não existe pecado. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter um pouco de perspicácia e de interesse para estudar as Escrituras, para entender a verdade, para compreender a verdade. Eu já disse aqui e repito, as coisas básicas da salvação, isso é fácil de entender nas Escrituras. Todos nós chegamos a esse entendimento numa leitura nua e crua. O Espírito Santo nos ilumina essas verdades facilmente. Mas para nós aprofundarmos, nós precisamos estudar mais. Nós precisamos ir além.
E aí, meus irmãos, quantas pessoas estão? Esse é um dos problemas que a modernidade trouxe. Hoje todo mundo tem voz, todo mundo fala e ninguém ouve. Todo mundo ensina e ninguém aprende. Ninguém senta para aprender. E aí o problema aqui no contexto de Tito é que eles estavam vivendo uma religião sem evangelho. O que é religião sem evangelho? É legalismo. Uma espiritualidade sem verdade. Longe de nós é isso, irmãos. Isso é uma atrocidade, isso é uma coisa terrível, viver uma espiritualidade sem verdade. E é possível você viver uma espiritualidade sem verdade. Tem muitas religiões vivendo uma espiritualidade sem verdade. Tem muitas. Qual que é o perigo? O perigo é que a mentira não chega dizendo: oi, eu sou a mentira, vamos andar, vamos passear comigo no parque, eu sou a mentira. Não, irmãos. A mentira não chega se apresentando como mentira. Ela chega disfarçada de verdade. Esse é o grande problema. Nessa epístola aqui de Tito, e de Paulo a Tito, Paulo vai citar um profeta dentre eles, né? Esse profeta é Epimênides. Esse profeta, ele foi um poeta e pensador da cidade de Creta. Ele era considerado aí pelos cretenses como alguém com muita autoridade profética. E ele profetizou 600 anos antes de Paulo escrever esse texto. 600 anos antes. E ele dizia que os cretenses, né, aqueles daquela cidade, eles eram, olha o que vai dizer aí, eles eram, no versículo de número 12, eles eram mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Basicamente, eles eram mentirosos, eles eram violentos e eles eram preguiçosos. O próprio profeta daquela cidade, que eles respeitavam, dizia isso a respeito deles. Paulo não está dizendo que esse profeta tinha inspiração divina. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: o próprio profeta que vocês respeitam, que vocês se submetem a ele, reconhece o problema que está no meio de vocês. Vocês são pauradores, frívolos. Vocês falam demais. Vocês são mentirosos. Vocês são avarentos. Vocês são preguiçosos. Vocês são interesseiros. Vocês são violentos com as palavras, com a vida de vocês. Então, Paulo vai confrontá-los na própria cultura deles. Vai dizer, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ou seja, uma cultura marcada por mentira, violência e indulgência. O ponto de Paulo aqui é o seguinte: até um deles reconhecia que a corrupção do próprio povo era enorme. E é isso que Paulo está confrontando aqui, enviando essa carta a Tito. E aí, meus irmãos, numa ilustração, alguém pode misturar um pouquinho de veneno em um copo de água limpa. Visualmente parece igual, parece a mesma coisa, mas continua sendo mortal. Assim são os falsos ensinos. Parecem bons, mas estão corrompidos. Os falsos ensinos parecem bons. Tem gente que fala assim: ah, aquele cara é um herege, mas ele tem coisa boa. De fato, às vezes tem mesmo. Eu reconheço que às vezes tem. Mas tem outras pessoas, eu já ouvi também o seguinte: mas para que você vai lá no chiqueiro, lá na lama do chiqueiro, no meio dos porcos, procurar, no meio da lama, uma joia rara? Procurar uma pedra preciosa, uma pérola. Para quê? Ou seja, para buscar uma coisa boa, você vai ouvir um monte de coisas ruins.
colocando em risco, comprometendo o seu entendimento, colocando em risco, comprometendo a sua vida espiritual. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Nós deveríamos ser mais criteriosos com quem nós ouvimos, lemos ou assistimos. E eu não sou do tipo que proíbe ninguém assistir ou ver nada, mas eu acho que nós devemos estudar e buscar, sim, entendimento. Eu acho que a gente deve ler muitas coisas e devemos ver muitas coisas, desde que nós busquemos sempre fazer uma análise crítica. É o que nós fazíamos. No primeiro ano, quando eu cheguei, eu falei com a Zés, a gente às vezes reunia os jovens da igreja, assistíamos algum filme aqui, às vezes os filmes evangélicos, e mesmo sendo evangélicos, no final nós parávamos para fazer uma análise crítica. Porque mesmo filmes evangélicos, nós podemos e devemos assistir, mas devemos analisar, porque não é tudo que você vê que é bom. Nós precisamos ter um senso crítico com as coisas. O que a Bíblia fala? O que Paulo fala? Devemos ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom. Ou seja, filtrar. Nós devemos aprender a filtrar. A pergunta então é: estamos buscando a verdade da palavra ou estamos nos alimentando de ideias que apenas parecem espirituais? Uma citação aqui para nós. A Escritura é a única regra infalível de fé e prática. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, vai dizer isso. A Escritura Sagrada é a única regra de fé infalível, a única regra infalível de fé e prática. Com isso eu quero dizer que Deus, meus irmãos, Deus pode falar de mil e uma formas, mas regra infalível de fé e prática é só a Bíblia. Não faça outras formas, regras infalíveis na sua vida, porque são caminhos escorregadios, caminhos perigosos. Uma hora pode dar certo, outra hora pode dar errado. Porque experiências espirituais são subjetivas. Uma hora você pode interpretar errado. Você sabia que todas seitas atuais nasceram de alguém que disse que Deus mandou eles abrirem aquela seita? Todas, praticamente. Deus mandou eu abrir isso. O outro vem, Deus mandou eu abrir isso. Alguém está mentindo nessa história. Não, Deus falou que todos estão errados, só eu que estou certo. Todas as seitas falam isso. Todas as seitas falam isso. Só eles estão certos. Alguém está mentindo nessa história. Ou eles todos estão mentindo. Eu prefiro ficar na Bíblia. Nós preferimos ficar com as Escrituras. Porque é um caminho seguro. Porque senão todos nós vamos sair abrindo igrejas aí, falando que Deus mandou a gente abrir, e que todos os outros vão para o inferno, só a gente com exceção. Cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com isso. Todos estão sinceramente. Nem todos estão intencionalmente enganando, mas muitos estão sinceramente enganados. E aí, meus irmãos, as Escrituras, sim, é a única regra de fé e prática. Terceiro ponto e último: Deus protege a igreja transformando vidas. Versículo 15 e 16 vai dizer assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, aqui é o problema real. Não é só uma doutrina errada, é a vida errada. Aqui é um contraste. Eles dizem conhecer a Deus, mas eles vivem no mundo como se não conhecessem. Eles desprezam a Deus.
A verdade aqui é a seguinte: a vida revela o coração. O evangelho verdadeiro, ele transforma a vida da pessoa. E o texto vai falar o seguinte, que nós devemos analisar. Porque para estes falsos ensinadores, para os impuros, tudo é impuro. Para os puros, tudo é puro. Não quer dizer que para os puros não existe pecado. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, preste bem atenção. Quem foi transformado por Deus, usa as coisas de forma correta. Por isso que para os puros tudo é puro. Agora, para aqueles que são impuros, nada é puro. Nada é puro. O que significa isso? Que quem tem o coração não regenerado, corrompido pelo pecado, eles distorcem tudo. Até o que é bom fica ruim. A ideia central aqui de Paulo é o seguinte: o problema não está nas coisas em si, mas está no coração. O coração que é enganoso, que é corrompido. Não é o que você usa que revela quem você é, mas é o seu coração que define como você usa as coisas. Por exemplo, você pode pegar, você pode ter a internet, você pode usar a internet para a glória de Deus. Como uma pessoa convertida, como uma pessoa cristã verdadeira, você pode usar a internet para a glória de Deus. Agora, como uma pessoa não convertida, você pode usar a internet para a sua própria destruição. Aquilo que seria bom para você se torna ruim. Então, para um puro, aquilo é uma coisa pura. Mas para um impuro, aquilo é impuro. É pecaminoso, é ruim. Esse é o grande problema dos legalistas. Porque os legalistas julgam os outros com base no coração deles. Os legalistas julgam os outros. Eles veem maldade em tudo. É porque eles estão julgando o coração dos outros com base em seus próprios corações. Meus irmãos, um exemplo simples, corroborando com isso que eu acabei de dizer. Uma pessoa pura usa dinheiro para servir a Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, a mordomia cristã. Uma pessoa impura vai usar o dinheiro para a idolatria de si mesmo, ou um consumismo. O dinheiro é o mesmo, mas o coração convertido é que faz toda a diferença. É que muda tudo. E aí, meus irmãos, uma ilustração para nós é a seguinte: uma árvore não é conhecida pelo discurso, como eu li no início. Ela é conhecida pelos frutos. Se o fruto é ruim, a raiz está doente. Assim também é a vida cristã. A maior evidência da verdade não é aquilo que a pessoa fala, mas é como essa pessoa vive. Deus protege a sua igreja, não apenas corrigindo o erro, mas transformando vidas de dentro para fora. Deus está protegendo essa igreja, nos transformando a cada sermão. Cada sermão que nós ouvimos, Deus está nos transformando. Nós não somos perfeitos. E nossa intenção aqui não é alcançar a perfeição nessa terra, porque nós não vamos alcançar. Por isso, longe de mim aqui nos meus sermões, colocar um alvo de perfeição para vocês, porque nós não vamos alcançar, apesar que o nosso alvo é Cristo. Mas esse alvo só será plenamente alcançado na glória, na eternidade, como falamos hoje pela manhã. Então a pergunta é: nossa vida confirma aquilo que professamos, que ouvimos, ou estamos negando a Deus pelas nossas atitudes? E aí eu deixei uma última citação aqui, porque Deus continua protegendo a sua igreja, transformando as nossas vidas. Deus continua fazendo a obra dentro da igreja. Não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas tem pessoas pecadoras aqui, como eu, e eu sou a primeira delas,
que estão buscando, que estão sendo trabalhadas, mudadas, transformadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, a fé sozinha justifica, mas a fé que justifica nunca vem sozinha. Martim Lutero disse isso. A fé sozinha, ela é suficiente para justificar. A justificação vem mediante a fé. Mas a fé, na verdade, ela nunca vem sozinha. Ela é suficiente para trazer a justificação, mas ela nunca vem sozinha. Ela vem trazendo uma vida transformada. Você crê em Jesus? Você crê? Se você crê, você vai arrepender dos seus pecados. Você ainda não deixou seus pecados, mas você crê em Jesus? Você vai deixar em nome de Jesus. Você vai deixar. Jesus vai te libertar dos seus pecados. Se você crê em Jesus, esse é o caminho a trilhar. Jesus vai te libertar desses pecados. Continue crendo em Jesus. Continue se apegando a Jesus. Jesus vai te transformar. Jesus vai te mudar de dentro para fora, não de fora para dentro, como esses falsos ensinos queriam propor lá na igreja em Creta. Uma mudança de fora para dentro. Não, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Quem transforma é Cristo. É Ele que nos transforma. É o Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. Não é pela nossa força. Não é, meus irmãos. Porque nós não temos força para mudar. Pode o etíope mudar, porventura, a sua cor? Diz as Escrituras. Pode, a cor da sua pele? Não pode, irmãos. Mas os impossíveis para Deus, os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Pode o rico ser salvo? Por si só, nem o rico e nem o pobre, irmãos. Mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Meus irmãos, quero deixar aqui então agora a conclusão. A igreja é protegida quando a verdade é guardada e a vida é transformada pelo Evangelho. Então, não ache ruim quando um pregador aqui à frente, trazer uma palavra de ensino, uma palavra doutrinária, porque isso é importante para a igreja. E não despreze os estudos bíblicos da igreja, da escola dominical, das quintas-feiras, porque isso é também importante para a igreja. Isso é de grande importância para a igreja. A igreja, ela é protegida quando a verdade é guardada e a vida é transformada pelo Evangelho. Eu deixei algumas frases aqui, apenas para a gente terminar esse sermão com breves reflexões. Primeiro, esses falsos mestres geralmente focam mais atenção em si mesmos do que em Cristo. Geralmente eles são centralizadores. Eles são o foco. Eles exigem que eles sejam o foco. A glória é para eles, não é para Cristo. Fiquem atentos. Segundo, esses falsos mestres geralmente pedem que você faça algo que comprometa ou dilua a sua fé. Eles pedem que você faça algo que comprometa ou dilua a sua fé. Eles vêm para confundir. Eles pedem algo que vai deturpar o conhecimento puro do Evangelho que você ouviu lá no comecinho da sua caminhada cristã. Aquele conhecimento puro, simples, que você ouviu no começo, eles vão tentar deturpar. Terceiro, esses homens geralmente tiram a ênfase ou questionam as verdades mais centrais de Deus. A graça, a justificação pela fé, a Trindade e outras mais. A suficiência de Cristo.
Para eles não basta Cristo, é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais alguma coisa. Cristo não basta para eles. Eles vão questionar as verdades centrais do Evangelho. Em último lugar, esses falsos mestres geralmente levam os crentes a tomarem decisões baseadas mais no julgamento humano do que na oração e nas orientações bíblicas. Esses falsos mestres vão estimular as pessoas a tomarem decisões baseadas no julgamento humano e não na Bíblia ou nas orações. Não se deixe corromper, não se perca pelo caminho. Viva o evangelho simples. O simples. O que é o evangelho simples? Evangelho simples não significa não estudar, não é isso. Evangelho simples não significa que não devemos estudar. Evangelho simples é: creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, seja batizado, congregue numa igreja, viva em comunhão com os irmãos, evangelize, ame as pessoas, busque uma vida de oração, de jejum, uma vida de leitura da palavra. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Feche os olhos, irmãos. Enquanto nós oramos aqui, quero convidar os irmãos que nós cantaremos mais um cântico aqui. Mas eu gostaria que você pensasse nessa palavra. E eu gostaria que você pedisse a Deus que guardasse a sua alma dos falsos ensinos. Que guardasse a sua alma, te desse discernimento espiritual. Isso não é inteligência, é discernimento espiritual, é iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia, que conduz a sua igreja, que protege a sua igreja. Peça a Deus sabedoria e discernimento. Coloque-se diante do Senhor. Nós cantaremos aqui mais um cântico e nos colocaremos diante do Senhor em oração. E nós vamos fazer uma oração. Vai acabar a música.